Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre como que eu comecei a minha jornada de leitura da Bíblia, como que a Bíblia transformou a minha vida e a minha experiência com a palavra, como que eu iniciei. Eu quero dar para você algumas dicas baseadas naquilo que eu vivenciei e que outras pessoas também vivenciaram nessa jornada, para que essa jornada venha se tornar um pouco mais fácil, um pouco mais prazerosa para você não cometer alguns erros que eu cometi. Então, vou dar aqui algumas dicas para você começar. Primeiro eu quero conversar com você falando de como que eu comecei. Comecei a ler a Bíblia ali pelos meus 13 anos. E eu já li a Bíblia anteriormente, né? Mas eu comecei a ler a Bíblia sistematicamente, ou seja, livro por livro, com os meus 13 anos. E eu comecei por um motivo até um pouco incomum, um motivo até diferente para algumas pessoas, porque eu lembro que naquela época eu treinava na Portuguesa e além disso eu gostava muito de carro, jogava muito jogo de carro, Need for Speed. E é interessante que num determinado dia eu estava voltando do treino e o meu pai, ele estava conversando com um dos pais de um dos meus amigos que treinava comigo a respeito de que Elias foi elevado ao céu num carro de fogo. E aí eles estavam conversando e aí eu perguntei assim, Elias foi arrebatado num carro de fogo? E ele disse, tá, mas onde é que está escrito isso? Porque quando ele falou que ele foi arrebatado num carro de fogo, e eu gostava muito de carros, jogava de For Speed, eu gostava de ver os carros, sabia o nome de todos os carros que passavam pela rua, e aí ele foi arrebatado num carro de fogo. Eu já imaginei, minha mente viajou, eu já imaginei uma McLaren de fogo, imaginei uma Ferrari, um Corvette, que eu gostava muito de Corvette, e eu pensei, pai, onde é que está escrito? Aí ele disse, está escrito em 2 Reis capítulo 2. Aí eu fui ler. E quando eu li a história de Elias, eu fiquei chocado, eu fiquei, caramba, meu, como que ele teve o privilégio de subir, sei lá, numa McLaren de fogo? Eu não sabia que naquela época era o cavalo e a carroça atrás. Mas aquilo foi o que me moveu naquele momento. Aquilo que foi a bomba propulsora para mim começar a ler a Bíblia. E eu pensei, tá, agora eu quero saber o que é que ele fez para ter esse privilégio de subir. E daí eu comecei a ler 2 Reis inteiro. E eu li 2 Reis inteiro em torno de 1 mês e meio a 2. Então já vou te adiantar que quando você começar, não vai ser fácil. Você vai demorar um pouco para manter a consistência, você vai deixar muitas vezes um dia passar, você vai ler, vai dar sono, mas continue, persista, não deixa isso para depois, não, depois eu adquiro o hábito de ler a Bíblia, não, faça, mesmo que seja difícil. Então eu comecei e eu fui até o final. Depois que eu li 2 Reis inteiro, já tinha um entendimento um pouco mais a respeito da escritura, do todo da escritura. E a dica que eu vou dar para você é de que você deve começar a ler a Bíblia no livro que você mais se interessa, no livro que você mais gosta, no livro que mais te chama atenção. Não precisa começar a ler por Gênesis, até porque o mais aconselhável não é você começar por Gênesis. E talvez alguém pergunte, mas por que, Mateus? Porque Gênesis, ele tem uma distância histórico-cultural muito distante e o linguajar, tipo, a arca tinha tantos côvados, ou então a descrição que ele vai fazer em Êxodo dos utensílios da arca, do altar. Então vai ter um monte de descrição, um monte de relato a respeito da genealogia que alguém gerou outro. E além disso tem um monte de costumes peculiares em relação àquela época, que pra gente não faz muito sentido. Então você vai precisar de um conhecimento da história. Então o aconselhável é você não começar por Gênesis, é você começar ou pelo Novo Testamento, que é mais fácil, mais prático em relação àquilo que a gente vive hoje, ou por um livro que você goste.
Essa é a dica que eu dou para todas as pessoas que querem começar a ler a Bíblia. Eu digo, comece por um livro que você goste, por um livro que já tem um entendimento. Tem algumas pessoas que gostam de Salmos, outras de Provérbios. Alguns amigos meus já falam assim, eu gosto de Apocalipse. Apocalipse tem aqueles dragões, aquelas bestas, fim dos tempos, guerra, sangue. Se é o que vai te mover, se é aquilo que você tá despertando, né? Começa a ler Apocalipse, por favor. Depois leia Daniel, que também vai te ajudar. Mas não é também muito aconselhável, porque tem muitas figuras arquetípicas, símbolos, né? Vai ser um pouco difícil você entender mais se é isso que está te movendo agora. Por favor, leia Apocalipse 1, 2 vezes, vai para outros livros. Então, comece por um livro que você tem um certo entendimento, que você goste. E além disso, depois que eu terminei a Segunda Reis, eu fui para Gálatas. Depois de Gálatas, eu voltei para a Primeira Reis. Depois de Primeira Reis, eu fui para Efésios. Ou seja, eu intercalei entre livros grandes e pequenos. Porque o ser humano, ele tem um senso de resultados. Ele gosta de ver que ele está crescendo. Então, se você intercala, você já pode dizer, olha, eu já li Segunda Reis, eu já li Gálatas, já li 2 livros da Bíblia inteiro. Então, vai te dando uma certa sensação de que você está evoluindo, está crescendo quando você intercala entre livros grandes e pequenos. E a outra dica que eu vou dar é que depois que eu terminei de ler a Bíblia, o meu pai começou a ler a Bíblia junto comigo. Ele leu Segunda Reis, Primeira e Segunda Reis e Gálatas e Efésios para recuperar aquilo que eu já tinha lido. E a gente começou a ler a Bíblia junto, os mesmos livros, e eu compartilhava aquilo que eu tinha lido. A gente até ficou um pouco desafio, né? Eu falei, pai, fica ligado, já tô no capítulo 5. Ele, tô buscando, já tô lendo. Então, o meu conselho para você é leia a Bíblia com alguém. Isso até um conselho da Bíblia, né? A Bíblia dando um conselho a respeito de como ler a Bíblia, né? Porque Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, Salomão diz que é melhor serem 2 do que em 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque caindo um, o outro o levanta. Agora, ai por aí daquele que estiver só caindo, quem o levantará? Ou seja, quando você lê a Bíblia com alguém, isso se torna um processo mais fácil. Não espere você ter alguém para ler, para você começar a ler a Bíblia. Mas se você tiver, fala com seu amigo. Mano, vamos começar a ler a Bíblia juntos? Isso é interessante também, uma dica para quem namora, né? Amor, vamos começar a ler a Bíblia junto? Começar aí falando sobre o amor, vamos 1 João, vamos começar a cantar Salomão. Leia a Bíblia junto. Vão conversando sobre a Bíblia, porque isso edifica, porque isso torna o processo mais fácil. Além do mais, a dica que eu posso dar para você é você ter um planejamento. Eu já falei sobre planejamento, mas é importante dar essa dica porque muitas das vezes, no começo, não digo sempre. Hoje, para mim, leitura da Bíblia é algo automático. Simplesmente sento e leio. Mas pra gente, tem muita gente que no começo é um pouco difícil. Então, o que eu vou dar pra você? Qual período do dia é mais fácil para você ler a Bíblia? De manhã, antes de ir para a faculdade, trabalho? No intervalo que você tem no trabalho? Ou à noite? Que período você vai ler? De manhã, tarde ou à noite? Então, separe um horário que fica mais fácil para você. Separe datas. Porque quando você coloca datas, o seu cérebro entende isso como um desafio. De modo que você vai correr atrás de cumprir a data que você pré-estabeleceu. Então, é mais ou menos assim. Quando você, como ser humano, vai iniciar um projeto e você não coloca uma data, seu cérebro não entende aquilo como algo de prioridade. Quando você diz assim, algum dia a gente vai sair juntos. Vocês nunca vão sair juntos. Quando você diz, algum dia eu vou ler esse livro, algum dia eu vou aprender inglês, algum dia eu vou iniciar a academia, você nunca começa. Porque quando você diz algum dia, o seu cérebro entende, quando algum dia chegar, a gente faz. Só que adivinha, algum dia não existe no calendário. Mas quando você coloca, até dia 15 eu vou terminar de ler Gálatas. Até o dia 20 eu vou ler Gênesis. Até dia 30 eu vou ler Mateus.
você já sabe o que você tem que fazer, até quando você tem que fazer e em qual período você tem que fazer, se é de manhã, tarde ou à noite. Então tem um planejamento de como é que você vai fazer isso. Tendo esse planejamento, fazendo isso com outras pessoas, essas dicas que eu estou dando para você vão te ajudar a caminhar de uma forma mais efetiva nesse mundo novo, que é o estudo da Palavra de Deus. E para terminar, eu vou dar aqui a dica de que você deve usar, abusar, ler todas as versões que você tiver ao alcance. Então, se você tiver acesso tem Bíblias que facilitam a linguagem, como a NVI, que é a Nova Versão Internacional, a NTLH, que é a Nova Tradução de Linguagem de hoje, tem a Bíblia A Mensagem, a Bíblia Viva, tem a Bíblia Judaica, só que aí tem algumas palavras, né, judaicas, né, ele mistura um pouco com português, com outras palavras, então vai te trazer um entendimento mais claro, mas ali você vai ter que ficar toda hora procurando um glossário para entender, né? Mas tem muitas Bíblias aí que vão facilitar, tem na internet, aplicativos no celular, mas a dica que eu dou para você é: faça, experimente, estude a Bíblia, porque é importante que você busque cada dia mais entender, se apropriar das Escrituras. É algo que eu tenho falado sempre. Martinho Lutero, ele disse: um dia sem ler a Bíblia é um dia perdido. Então, se você não coloca como prioridade a leitura da Bíblia e você não lê nesse dia, você perdeu a oportunidade que Deus te dá de hoje você conhecer um pouco mais dele. Não leu a Bíblia hoje? Perdeu essa oportunidade. Então, que você venha buscar cada dia mais ler e estudar as Escrituras. Amém? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilha com seus amigos, pessoas que têm interesse em estudar mais a Bíblia, que é cristão, tem dificuldade, dê para ele essas dicas e comente aqui quais têm sido as suas dificuldades em começar isso. Se as dicas que eu dei para você têm funcionado, coloca aqui. Vamos aprender juntos, vamos crescer juntos e, né, coloque aqui também os temas que você quer ver nos próximos vídeos para a gente aprender cada dia mais, ok? Sou Matheus Dalete, e nós nos vemos em nosso próximo vídeo. Peace.